Acho que agora vai. Vamos esperar aparecer a tela. É isso aí. Então, os melhores gerentes não chegam a cargos executivos. Saiba a verdadeira razão e como superar essa barreira. Então, hoje, vamos falar de bloqueios mentais, vamos falar de desafios que estão relacionados a competências e vamos falar também em razões mais profundas, que são, às vezes, a verdadeira razão, são empecilhos que geralmente não são discutidos. Mas hoje vamos olhar para trás dos bastidores e chegar neles, tá bom? Começando com os bloqueios mentais. Existem três que se destacam muito. O primeiro é autoconfiança inadequada, o segundo é medo de fracasso e o terceiro, resistência à mudança. Paty, eu te falei que eu sou um líder já bem reconhecido no segundo escalão. Eu acho que não é por aí, mas vamos ver o que eu quero dizer com isso, gente. Olha, vamos falar então da autoconfiança inadequada. Aqui eu não estou falando de falta de autoconfiança, tá? É um sentimento de inadequação ou ineficiência que eu estou falando, a vergonha de não saber alguma coisa ou errar. Quando eu olho para esses cargos de alta liderança, eu vou sair de uma posição onde eu me sinto confortável, que eu sei das minhas coisas, que eu tenho controle do mundo, e agora eu vou entrar no mundo novo. Então é possível que você tenha essa vergonha. Logicamente, isso é um troço muito interno, não é claro, não está assim na tua cara. Você tem que pensar nessas coisas. Será que é um pouco dessa vergonha de sair de uma posição onde eu sei de tudo, eu tenho controle do meu mundo, eu me destaco como líder de meu escalão, entrar no mundo onde eu vou ser simplesmente inferior, eu vou passar a ser o novato naquele grupo. Então, como eu disse, esse sentimento de inadequação não se refere a hoje. Hoje você está confortável. Hoje você é um líder de meio escalão que tem controle da tua equipe, tem controle do teu mundo. Você entende como se diz aqui, ins and outs, todos os aspectos da tua vida profissional. Você está numa posição de controle. E, de repente, você está chegando muito perto a dar esse passo já outro nível, onde o jogo é outro. Então, mesmo que você não perceba esse sentimento de inadequação, de agora não vou ser tão bom como estou sendo hoje, porque é um mundo novo. Isso aí começa por trás, né? Sem a gente perceber, começa a aparecer, a pipocar em muitas pessoas. Então, o que acontece? Eles não vão aparecer assim descaradamente, você vai saber identificar. Já sei, eu tenho um sentimento de inadequação. Não, não é por aí. Existem certos sinais que vão te indicar que talvez seja isso. O primeiro sinal é, de repente, você que é a pessoa mais confiante, começa a passar a se comparar muito com aqueles líderes que já estão no escalão que você quer alcançar. E, logicamente, essa comparação, você nunca fez essa comparação, você estava tranquilo antes, quando você não almejava esses cargos, você estava ciente de que você é uma pessoa super eficiente, que você entende do teu mundo, que você tem controle, que você tem uma excelente equipe, você era um bom gestor, você tem controle desse mundo aqui, mas quando você começa a olhar para cima, vem essas comparações. Peraí, o jeito que eles falam, o jeito que eles lidam, os problemas que eles sabem resolver, será que eu sei? Essa comparação, gente, não é justa. Logicamente, você está se comparando a alguém que já atingiu o sucesso. Você tem que pensar que quando você entrou nesse teu passo atual, nesse cargo atual, você também estava inseguro. E não é diferente, você entende? É um passo a mais, não é nada diferente. Os sentimentos de inadequação vão existir. Mas se você notar que, peraí, eu estou me comparando muito com eles, dá uma parada, é normal a gente se sentir que, logicamente, não vai ser... não vou me sentir no mesmo nível de confiança que eu estou sentindo hoje. Outro é uma necessidade, de repente, de validação. Você nunca precisou isso, mas de repente você está... eu sou o melhor chefe que você já teve na vida, não é? Para que fazer isso? Se você está consciente que você é um bom chefe, você não faz esse tipo de puxar uma validação. Olha, esse projeto que eu fiz é demais, não é? Então, você começa a perder um pouco da tua própria autoconfiança e você começa a procurar essa validação. Por quê? Só para se garantir de que você realmente está preparado para chegar lá. São mecanismos de defesa, né, de proteção que a gente usa. São jogos mentais, né? Barreiras que a gente cria. E outro é falta de assertividade. De repente, você era a pessoa mais assertiva do mundo, mas no momento em que você mostrou interesse por uma posição mais alta,
superior, chegar a um escalão de diretoria. Eu vou usar muito hoje o exemplo de gerente a diretor. Pode ser de supervisor sei lá, a gerente geral. Eu não sei a estrutura da tua empresa, mas você está saindo de um cargo onde era mais no nível tático, você está indo para o estratégico, você vai passar para ser não executor e sim executivo, tá? Então, eu vou usar hoje gerente a diretor. O que acontece? Você, como gerente, era a pessoa mais assertiva do mundo. Você tinha certeza que você sabia da tua vida, do que acontecia no teu grupo, você estava confiante, portanto, você poderia ser assertivo. De repente, você percebe que não é tão assertivo quando se trata de temas que você não domina. Peraí, então será que eu tenho medo de ser julgado? De repente, já vai que eu falo uma besteira, vai que não sei o quê. Esse medo de julgamento, essa toda autoconfiança inadequada, muito vem de julgamento. É a reação que você julga que os outros vão ter ao te ver agora, não numa posição onde você domina, que você tem essa presença, você lidera, para uma posição onde você vai ser o menos experiente nesse novo escalão. Aqui existe um ditado que eu não sei como se no Brasil existe, que aqui é o seguinte: você agora é a cabeça do rato e você vai passar a ser a cauda do leão. Então, uma coisa é ser importante numa coisa pequena ou ser uma pessoa pequena numa coisa muito importante. Então, é a cabeça do rato, você é o principal de um animal pequeno, ou você vai ser agora a cauda do leão, você não vai ser a cabeça do leão. Então, esse passar de ser o mais experiente ao mais novato é o que abala certas pessoas. Então, quando eu falo em autoconfiança inadequada, é a inadequação que você tem, essa vergonha interna, esse questionamento de como as pessoas vão me ver agora no mundo onde eu vou cometer erros, porque você vai, logicamente, todo mundo quando começa, você vai ter insegurança, lógico que você vai pedir muito apoio, coisas que você não está acostumado, porque hoje você é um bom gestor, você está no top, você é o líder do meio escalão e você sabe o que faz. Agora você vai passar numa posição onde você vai depender dos outros, vai ser visto de maneira diferente. Então pensa bem se a autoconfiança inadequada é a tua barreira. E às vezes não é nisso, é um medo do fracasso. Então aí já não é julgamento dos outros. Quando falamos em medo do fracasso, estamos falando receio de cometer um erro, e esse receio te paralisa porque você começa a pensar: e se eu for promovido e eu chegar lá e eu ver que não era isso que eu queria? E eu perdi um tremendo de um cargo que eu tinha como gerente, onde eu estava feliz, eu sabia o que fazia e agora estou lá. Então, você começa a se duvidar, não é o julgamento dos outros, é uma coisa interna. É aquela preocupação de não estar capacitado. E se eu chegar lá e eu ver que eu não sirvo para isso? Não é? É o começo, os primeiros sinais que você vai encontrar da síndrome do impostor. Eu acho que não estou capacitado, agora que estou chegando bem perto, peraí, começa a pedalar para trás, eu acho que eu não estou preparado para assumir as responsabilidades desse novo cargo. Logicamente que elas não se manifestam assim abertamente. A síndrome do impostor não é uma coisa que aparece e fala: eu estou me sentindo meio que impostor. Não, você vai atuar, você vai demonstrar isso com sinais que você tem que prestar atenção para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Por exemplo, você começa a procrastinar em projetos ou tarefas que estão muito ligadas a te dar destaque para esse novo cargo. Não, eu não tenho tempo, eu estou ocupada com as coisas do dia a dia, então aquelas tarefas que poderiam te posicionar de uma forma melhor, elas passam a segundo plano. Procrastinação é um bom sinal. O segundo é perfeccionismo. Estou trabalhando nesse projeto, é fantástico, é maravilhoso, mas não está pronto. Não na qualidade que é esperado lá em cima. E você quer arrumar e quer fazer perfeito, e você nunca entrega, porque nunca nada vai estar perfeito. Você nunca teve esse problema. Você era confiante antes, fazia, entregava, sabia, se tinha que corrigir, corrigia, mas agora você está visando o perfeccionismo porque você acha que existe uma expectativa maior de você. É autossabotagem. Outra coisa que é comum, outro comportamento comum é você evitar novos desafios, novos projetos. Por quê? Porque você não quer se envolver em alguma coisa que pode demonstrar o teu ponto fraco. E se eu me envolver num projeto novo e eu ver que não sou bom nisso, não dou os resultados esperados.
Então, de repente, você está se questionando das suas capacidades. Então, comece a olhar se você está procrastinando, se você está nessa fase de não querer assumir mais responsabilidades, porque do jeito que eu estou controlando as coisas hoje, eu me destaco, mas se eu fizer alguma coisa diferente, pode ser que eu não me saia tão bem. Esses são sinais. O perfeccionismo, né? Tudo não está perfeito, ainda não posso apresentar esse projeto, não posso mostrar porque não está perfeito. São maneiras de você se proteger, porque mentalmente você acha que não está preparado, você está se questionando. Um sinal importante é, de repente, você notar que a tua autocrítica aumenta. Por exemplo, você faz alguma coisa errada e você fala, nossa, que burrice que eu fiz. Pior ainda é se você está pensando, nossa, como eu sou burra. Aí é pior, você já está pegando uma situação e você já está assumindo que essa é um fato, né? Que você não fez, você já virou, né? Ou como que eu não vi tal problema? Você está sendo super crítico com você. Pior ainda, pô, eu sou cega. Então, quando você percebe que tua autocrítica sobe, e eu aposto que um bom gestor de destaque no meio escalão não se questiona dessa maneira. Se comete um erro, sim, faz parte, sim, sei como consertar, sei como levar em frente, mas no momento em que você começa a considerar e está chegando bem perto desse próximo nível, você começa a perceber esses comportamentos que são indicações que você tem esse medo do fracasso. O outro seria a resistência à mudança. Outra barreira mental que simplesmente você quer ficar na zona do conforto. Não, eu não vou bagunçar o meu mundo agora, está tudo sob controle, eu quero chegar a um cargo de diretoria, então eu não posso mudar nada, tudo tem que continuar do jeito que está para não mostrar falhas, porque eu sei que isso funciona. Então, de repente, agora, você tem esse conforto em manter essas rotinas diárias. Imagina, eu não posso pensar em não ter minhas reuniões com a minha equipe diárias ou começar o dia lendo os meus e-mails. Eu tenho que manter a minha rotina. Eu acho que lá em cima vai ser muito difícil eu ter esse contato direto com o meu grupo. Você começa a questionar essas mudanças que vão acontecer com medo de quebrar essa rotina, achando que essa quebra vai ser prejudicial. O receio de enfrentar novos desafios, como eu mencionei, não me ponha mais nada no meu prato, porque do jeito que eu estou bem, e eu não quero mais nada que prejudique esse balanço e essa imagem que eu tenho de ser excelente no que eu faço. Então, outro sinal comum é o medo de você compartilhar. E principalmente compartilhar o controle. O que significa? Olha, se você está procurando escalar a um cargo executivo, o que você tem que fazer é preparar alguém no teu nível para ser o teu substituto. Você não vai largar tudo e falar, vocês se viram, achem alguém. Você vem cultivando essa pessoa, que é o teu número 2, não é? Mas, de repente, esses questionamentos começam a acontecer. E se eu treinar essa pessoa para ser tão boa como eu e depois eu não conseguir ser promovido? Vamos ficar 2 no mesmo cargo? Então você já não quer mais delegar para a equipe, você não quer desenvolver aquele número 2, você começa a ter essa resistência a querer se preparar para a mudança. Então essa é uma barreira mental. Então se você perceber que de repente você está encalhado, digamos por assim dizer, presta atenção nesses sinais também. Por exemplo, rigidez nos processos. Gente, eu falei que é assim que faz e é assim que tem que ser feito. Porque você quer manter esse controle, quer manter essa posição de destaque que você finalmente obteve no seu cargo de gerente de meio escalão, né? E antes de passar a ser diretoria, você não quer mexer em nada. Tem que ter uma certa rigidez para mostrar que tudo funciona do meu jeito. Você começa a ter desconfiança, outro sinal, desconfiança às propostas que o pessoal faz, às mudanças. Você começa a perguntar, e por que a gente vai mudar isso? E como é que vocês sabem que vai ser melhor? Atitudes que você nunca teve antes. Você, antes de considerar uma promoção, de chegar a ser diretor, você como gerente estava aberto, muito aberto a mudanças. Vai melhorar o processo? Que bom, vamos fazer, vamos tentar sim, não tem problema. Se não der certo, a gente volta. Você entende? Agora, de repente, você questiona. Então, são sinais que podem existir bloqueios mentais para você passar para o próximo escalão. E eles se manifestam. E não, eu te digo, as pessoas notam isso. Dá para perceber esse nível de insegurança. Que mais?
sintomas físicos. De repente, você começa a ter mais estresse, de repente, você começa a ter mais ansiedade, de repente, você começa a ter palpitações ou problemas gastrointestinais, sei lá eu. O teu corpo começa a te enviar sinais de, peraí, eu estou quase chegando lá, agora me deu medo, deixa eu pedalar para trás. É muito para mim. Então, você tem que parar e analisar esses bloqueios mentais e perceber, será que existem? Será que é alguma dessas causas que está se manifestando e eu não estou atuando da maneira que eu vim atuando até agora, com essa confiança, com esse, né, relaxado, não é? Você vinha fazendo muito bem, mas de repente parece que você ficou rígido, né? E esses são os bloqueios mentais, que às vezes a gente não considera. Então, olhe como eles se manifestam, comece por esses comportamentos que de repente você começa a mudar e ver se realmente não é uma dessas causas. Então, resumindo, são 3 bloqueios, vamos lá ler juntos. Autoconfiança inadequada, que é o sentimento de inadequação ou inferioridade ou vergonha, e geralmente é de ser julgado, é de fora para dentro, né? Desculpa, gente. E é o sentimento, aquele sentimento de que agora eu passei de líder, de pessoa de destaque, e se eu for promovido, eu vou passar a ser novato. Esse medo de ser percebido assim é o que te paralisa. O medo do fracasso é o medo de ter tomado uma decisão errada. Simplesmente, olha, eu decidi e pus todo o meu esforço para ser promovido, e agora? E se não der certo? E se não der certo, e agora treinei uma pessoa, e essa pessoa é fantástica no que faz, até melhor do que eu estava fazendo, onde que eu vou voltar? O que vai acontecer? Todos esses pânicos que acontecem, falam, às vezes é melhor ficar onde eu estou, porque aqui eu estou tranquila, tá tudo, eu sei controlar tudo, eu tenho meu fim de semana, eu tenho estresse. Você começa a ter aquelas justificativas para você não agir e não continuar nesse processo de crescimento ao próximo nível. Resistência à mudança, de repente você fica rígido, não quer mexer nas coisas, não está aberto à mudança, não perde aquela mentalidade de crescimento que é tão necessária e fica até com medo de você treinar, compartilhar, mostrar esse poder que você tem na liderança, criando líderes junto a você. Não, você se paralisa, porque você tem medo de que alguma coisa negativa aconteça e que essas coisas negativas, esses impactos negativos, acabem diminuindo tua possibilidade de ser promovido. Então, essas são barreiras mentais muito comuns, que a gente não leva em consideração, mas temos que pensar. E se os desafios não forem mentais, mas são competências mesmo que a gente não tem? Olha, existem 3 desafios que são ligados a tuas competências ou habilidades que você deve levar em consideração. Às vezes você não é promovido pela falta de conhecimento que você tem no que se trata do negócio e de estratégias do negócio. A gente vai entrar um pouquinho nisso. Às vezes é a tua habilidade de comunicação que está limitada. Você fala, Paty, eu sou excelente em comunicação, eu entendo o meu negócio, eu não estou vendo como é que isso se liga, a gente vai ver. E outra que a gente nunca leva em consideração, mas devemos levar quando estamos almejando esses cargos superiores, é a importância do networking e ter um networking que é estratégico. Não é só conhecer um monte de gente e ter essas ligações, não, tem que ter uma estratégia por trás. E essa falta de estratégia pode estar atrapalhando as tuas possibilidades, né, as tuas chances de crescimento e de ser promovido. Promovido, eu falo, talvez é uma posição que já existe, está aberta, ou a oportunidade de você criar um cargo novo que você vai ocupar, que é o que geralmente acontece já nesses escalões. Você não está indo para tirar o teu chefe do lugar. Geralmente é outra área, uma área que está muito relacionada ao teu trabalho, você vai abrir um nicho para crescimento dentro da organização. Então, vamos falar, então, dos desafios de competências. O primeiro, gente, eu vou me servir água que eu estou com sede. O primeiro é a falta de conhecimento de negócios e estratégia. O que eu quero dizer isso? Aqui está escrito, compreensão dos objetivos e metas da empresa como um todo e a compreensão da estratégia relacionada à sua área de atuação. Paty, eu não entendo, eu falei que eu sou um excelente líder, eu entendo minha área, eu domino a minha área. E eu vou te dar um exemplo bem real, isso aí aconteceu mesmo. Eu tive essa conversa com os dos meus mentorados sobre esse domínio da tua área. Essa pessoa era gerente de uma equipe
aliás, era um departamento encarregado de vender seguros a empresas, um produto, um serviço de alto valor, não é? E ele tinha os objetivos, eram vender 100 por semana, 100 contratos de seguros por semana. Perfeito. Falei, me explica, por que você acha que tem esse domínio da tua área? Falei, olha, Paty, eu sei exatamente o que eu devo vender, eu entendo as minhas metas claramente. Não só entendo minhas metas e desenvolvi um plano para atingi-las. Não só tenho um plano para atingir essas metas, mas tenho um plano para superá-los em 5%, 10% e 15%, né? Perfeito. Eu tenho um treinamento de primeira para minha equipe. Eu desenvolvo isso, eu estou muito engajado na parte de treinamento. Eu tenho planos de contingência, por exemplo, o que acontece se alguém falta, uma ou duas pessoas não vão trabalhar num dia, vendedores, ou 10, seja lá quantas forem. Bom, eu tenho uma maneira de reorganizar para não deixar de entregar os resultados esperados. Eu tenho planos de contingência se a internet cair e só tiver telefone e continuar vendendo da mesma maneira. Eu entendo os gastos e os planos de como compensar os meus vendedores de uma maneira que eles consigam, né, atingir as vendas necessárias. Quer dizer, eu domino minha área. Aí a conversa vira a seguinte, ok, imagina que o negócio seja teu. Não é de alguém, é teu. Que outras perguntas você se faria? Aí a gente começou a brincar um pouco nisso, mas a verdade é o seguinte, por que 100? Por que 100 contratos por semana e não 98 ou 101? Você sabe? Não. E por que não 110 ou 120? Por que não contratar mais gente e vender mais? Bom, esse é o tipo de pensamento, de processo que ele teve que começar a fazer, em muita conversa com os superiores, logicamente, com o chefe, né, o líder. Por que não 98 e 100? Bom, 100, na realidade, é o que a gente precisa esse mês. Como você sabe, varia por mês. O mês seguinte são 120. Por que 120 o mês que vem e não esse mês? Bom, porque esse mês os gastos fixos são X. No mês seguinte vão aumentar os gastos, então queremos que a receita e os gastos se equilibrem todo mês. Agora entendi porque às vezes é 98, porque às vezes é 120, tá? Perfeito. Agora a pergunta é: por que 120 e não 200 ou 150? É só botar mais pessoas e vender mais. Não podemos fazer isso, porque quando a gente examina a longo prazo, tem um top, né? A empresa espera crescer 10% por ano, crescimento contínuo, então tem que ter um limite. Às vezes, muito é errado. Você vende muito num ano e não tem como crescer no ano seguinte. Entendi. Ok, e por que não vender menos a um preço maior? Eu vou economizar com pessoas. Você entende? Então, todos esses questionamentos que não existiam antes começaram a surgir. Não pode, porque nós pensamos em clientes para a vida toda. Então, quanto mais clientes, melhor. Então, vamos, né? Já o tipo de questionamento, o entendimento da operação, mesmo que é o teu mundo, o enfoque já vira outro completamente diferente. Então, você passa a ver o teu departamento, a tua organização, como o teu negócio. E se você não tiver essa visão, e ligar com qual que é o propósito ligado, né, com a empresa em si, né, como nós falamos, tem a ver com custos, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Como é que meu departamento está ligado ao resto operacionalmente e estrategicamente? Essas são as perguntas que você deve se fazer. Então, falta de conhecimento e estratégia, às vezes as pessoas notam que você está muito no tático, entregar os números, em que você tem tudo sob controle no teu mundo, mas você não questiona. E essa falta de questionamento leva a uma falta de conhecimento da estratégia que está por trás. Isso é observado, tá? Segundo, habilidades de comunicação limitadas. E o que eu ouço é o seguinte, Paty, eu sou bom comunicador, eu sei me expressar muito bem, sou eloquente, faço muito uso de storytelling, e entendo minhas audiências, e enfim, eu acho que tenho isso sob controle. A comunicação, quando eu falo assim, habilidades de comunicação limitadas, não se trata só de saber se comunicar e se comunicar a uma audiência específica, mas sim, no nível executivo, lembre-se que teu papel qual que vai ser? Geralmente de influência. Então, a comunicação não só tem que ser bem dominada, mas tem que ser específica para cada pessoa. Como assim? Bom, eu quero lembrar vocês dos padrões mentais de liderança.
Uma maneira simples que eu que eu consigo mostrar para os meus mentorados e para as pessoas, meus liderados, na época que eu trabalhava no mundo corporativo, de como as pessoas encaram liderança, e como elas acham que devem liderar, ou acreditam que as pessoas esperam deles. Esses são os padrões. Eles têm um padrão e imaginam que liderança é de certa maneira, portanto, eles têm que se comportar de certa maneira. Então, o que acontece? Quando você fala com uma determinada pessoa, se você não entende como ela pensa, qual que é o padrão de liderança dela, e o teu, logicamente, você tem que ter o domínio do teu, né? Você não vai conseguir fazer essa conexão e, portanto, você não vai conseguir influenciar. Como é que isso te ajuda? Eu vou te contar exemplos meus. Um dos meus líderes, eu tive muitos líderes na minha vida, mais líderes do que, sei lá, numa empresa só, eu acho que num período de 6 anos eu tive 9 chefes diferentes. Enfim. O que acontece? Um dos meus líderes, um dos meus chefes, era uma pessoa que eu consideraria muito parecida com o padrão governante. Uma pessoa que segue as regras, é mais rígida, é mais tradicional no approach, né? Ela considera muito e respeita as estruturas, os processos que já existem, porque acreditam que se eles estão aí é por alguma razão, acreditam, como eu disse, em hierarquia também. Então, quando eu me comunicava com ele, minha comunicação era bem assim, respeitando a hierarquia. Eu tinha que marcar a hora para falar com ele, não era chegar, abrir a porta e começar a falar, né? Era todo um processo. Eu ia comunicar alguma coisa, eu tinha que fazer uma introdução para ele, relembrar o tema, aí botar os meus pontos, aí fazer o meu pedido, minha conclusão, bem estruturado, né? Daquele jeito que a gente aprende a fazer uma comunicação bem estruturada, né? Seria a palavra. E o feedback que eu recebia dele era muito também assim, não era direto, era até às vezes enigmático, muito de reflexão, de como ele era rígido, ele não mudava as regras, não dava direção, não, ele era muito de refletir, explicar o porquê das coisas e por que as coisas são do jeito que são. Então era uma comunicação muito específica, como se realmente com um papel de líder aqui em cima. Eu, que a minha personalidade é mais tipo visionário, né? Minha cabeça, minhas ideias vão para tudo quanto é lugar. Eu fazia o esforço de estruturar de uma maneira que a gente conectasse, que ele entendesse a minha mensagem. O último líder que eu tive no mundo corporativo era o líder com um padrão mental que eu poderia chamar hoje é o anti-herói. Aquele que arregaça as mangas e que trabalha por trás dos bastidores com você. Ele era alguém que já estava há muito tempo na empresa, eu já tinha visto ele em outras posições, passou do lado financeiro era meu colega no lado financeiro, passou para o lado de marketing, enfim. Muitas mudanças, uma pessoa super inteligente, mas ele era uma pessoa assim, 10 anos mais novo do que eu, muito dinâmico, muito cheio de ideias, mas como ele trabalhava nos bastidores, ele sabia das coisas. Então, quando eu ia falar alguma coisa e eu começava com a minha introdução, ele falava, não, vai direto no assunto, eu já sei do que você está falando. Então, eu adaptei o meu jeito de me comunicar com ele de uma maneira completamente diferente, era direto no ponto. Você sabe do que eu estou falando? Sei. Então tá, isso aqui. Muito informal, porque já era o jeito dele. Palavrão podia sair da boca tranquilamente, nunca com o primeiro, pelo amor de Deus, mas com ele, isso aqui é uma merda, tudo bem, não ofendia ninguém, sabe? Era um relacionamento muito de igual para igual, bem dinâmico também. Não que a gente deixe de respeitar a postura de liderança, o fato que... Mas ele era meu conselheiro, ele era a pessoa que eu trabalhava para ele, era diferente o relacionamento que eu tinha, apesar que os dois acabaram tiveram um papel de mentores, o estilo era muito diferente. Então, minha comunicação com ele era completamente diferente. Primeiro, se você não se liga nesses detalhes e você acredita que você tem que adotar uma comunicação específica, porque você vai ter um cargo superior e daqui para frente você deve falar, você não vai conectar com as pessoas certas. Lá em cima, você precisa entender as pessoas, tá? E é interessante porque o chefe do meu chefe, desse que era super descontraído, anti-herói, ele era socialite político. Estamos falando que meu chefe, CMO, né, CMO, era o Chief de Marketing, né, e o chefe dele, presidente da empresa. Presidente da empresa, qual que é o papel de um presidente de uma grande multinacional? Ele é aquele que, né, chama, convence as pessoas e discursa. É que nem o presidente de um país, aquela imagem que você espera que é inspiradora, que
ele representa a empresa. Então, o papel, o padrão socialite político era perfeito para ele. Falo com as massas, seja os investidores, sejam os liderados, as 5.000 pessoas que trabalhavam na empresa. Quando essa pessoa subia no palco, ele realmente convencia as pessoas, podia ser uma audiência do tamanho que fosse, de uma maneira muito especial ele conseguia te envolver e te engajar. Então, o que acontece? Quando eu ia apresentar uma ideia para esse tipo, para essa pessoa especificamente, para o Thomas, o que acontecia? O meu próprio chefe começou a me dar dicas. Olha, o Thomas, você já sabe como ele é. Então, a melhor maneira para ele receber uma mensagem é se ele achar que é baseada em alguma coisa, ou informação que ele já passou. Falei, já entendi. Olha, Thomas, eu lembro você ter dito tal coisa, baseado no que eu ouvi você dizer. E, logicamente, um grande comunicador adora isso. Alguém está me ouvindo, né? Alguém está prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, eu desenvolvi, e eu quero apresentar esse projeto e parará. Mas a comunicação era adaptada muito, de uma maneira muito diferente. Você, como grande líder, eu ouvi você dizer, você me convenceu que eu deveria olhar para isso e fazer aquilo. Eu estava mentindo? Não. Porque, na realidade, os objetivos, os valores do Thomas eram super alinhados com o da empresa, logicamente, que eram super alinhados com o seu chefe e com os meus. Então, na realidade, eu sei que realmente a influência veio de lá. Mas a maneira que eu apresentava, tipo, a ideia é tua, não é minha, não é? Então, você saber adaptar essa comunicação, o que acontece? A comunicação é muito mais direta, rápida e conecta melhor. E o teu papel como novo líder no alto escalão vai ser influenciar as pessoas. Então, é importante que você entenda isso. Então, quando eu falo em habilidade de comunicação, é saber se conectar com as pessoas, saber influenciar, saber convencer de uma maneira natural, entendendo como eles se manifestam e como eles gostariam de ser tratados, por assim dizer, reconhecidos, não é? Então é isso, gente, presta atenção. Às vezes você acha que tem que adotar uma postura você, quando na realidade você tem que se adaptar aos outros. E a última é a falta de um networking estratégico. Isso faz parte das suas habilidades. Você tem que ter um network e essas redes, você tem que maximizar as suas redes internas e também as externas. Deixa eu te explicar as internas. Antes das externas, você tem que ter conhecidos em todos os departamentos. Eu não me importo se a empresa é de 10 pessoas, ou sei lá, é uma firma, seja lá o que for, 10 pessoas, é um consultório, não sei. São 5 pessoas, 3, 2, você tem que ter um bom relacionamento com todas. 50, 100, você tem que ter uma pessoa, ou 2, ou 10, o máximo, que te conheçam, que você conheça, que você saiba o que eles fazem. Esse networking dentro da empresa, um dia, se você já não está utilizando, você vai ver a falta que vai te fazer. Quem será que sabe? Eu sei quem que sabe daquilo, tal pessoa de tal departamento. Quem que poderia me ajudar a... Esse material que eu consegui, quem que poderia... Olha que, sei lá, um artigo interessante. Quem poderia se beneficiar com isso? Eu já sei, você manda um e-mail. Quer dizer, essas conexões são muito importantes dentro da empresa. Um cenário que me vem à mente é quando eu trabalhava representando marketing, não é? E um dos departamentos que vai mais contra marketing, geralmente, quando se trata de um produto como o nosso, que era altamente regulado, né, pelo governo, a maneira que você oferece e as promessas que você faz, é o departamento jurídico. Eles têm que ter certeza do que você está oferecendo da maneira correta, sem falsas promessas. É muito sério, né? O que acontece? Por muito tempo sempre houve esses, digamos, desentendimentos entre o departamento jurídico e o departamento de marketing e vendas, porque nós dizíamos, escuta, nós temos que vender e não podemos seguir todas as recomendações de vocês para proteger 100% da empresa, porque aí a gente não vende. A melhor maneira de vocês protegerem a empresa é a gente não vendendo, aí não tem problema nenhum. Então, esses desacordos, desentendimentos sempre aconteciam. Quando comecei a identificar pessoas dentro do departamento jurídico que começaram a trabalhar nessa regulação de marketing, o nosso enfoque foi dos ambos os lados. Deixa eu te explicar o meu mundo. Eu aprendi muito do mundo do lado legal, né? E eles aprenderam muito do lado de marketing. Eu queria ensinar marketing. Olha, fiz um teste A e B. Num eu pus as letrinhas grandonas, né, dos detalhes. Não compre isso se você não souber que vai cancelar, sei lá eu. E no outro eu fiz as letrinhas pequenininhas.
Eu estou dizendo tudo que eu preciso, mas aqui só a porcentagem de resposta é mínima, que é maior. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer tantos R$ 1.000. Vocês, departamento jurídico, aceitam essa perda desses milhões de reais, e se vocês disserem que essa é a melhor maneira de fazer, vocês vão e apresentam isso para os altos da companhia. Lógico que eles não queriam falar que estão. Não, eles estão lá, o papel do jurídico é recomendar, não é dizer o que pode e não pode, é recomendar. Uma vez que eu comecei a mostrar o lado, os resultados e o impacto que essas decisões de proteger a empresa tinham no marketing, o que acontece? Os próprios advogados que trabalhavam com a gente começaram internamente no departamento jurídico a explicar para os outros o porquê que a gente fazia, por que eles tinham permitido fazer A e B. Quer dizer, nós desenvolvemos embaixadores de marketing dentro do departamento jurídico. E eles desenvolveram embaixadores do departamento jurídico dentro do nosso, tanto que o meu papel também era compliance de marketing, né? Quer dizer, eu tinha que convencer o pessoal do marketing, olha, aqui eles têm razão, viu? Aqui chega. E às vezes eles tinham que convencer, não, temos que ser mais flexíveis. Então, esses relacionamentos valem ouro. Então, se você não maximizar suas redes internas, você se limita. Tua influência é limitada, tua capacidade de fazer criar certos programas, inventar, ter novas ideias no trabalho, ficam super limitadas. E no que se trata de redes externas, seja estratégico. Paty, eu participo do grupo de executivos disso, daquilo, e participo do grupo de mulheres no trabalho. Para quê? Para conhecer mais gente, para quê? Por exemplo, quando eu dei o meu primeiro passo de gerência, diretoria dentro de marketing, um dos aspectos que não existia até esse ponto era entender toda a tecnologia por trás de um call center, né? O que aconteceu? Eu não tinha muito conhecimento de tecnologia. Então, eu procurei grupos em tecnologia de call center para me rodear de pessoas que conhecessem sobre o assunto, porque eu queria alguma coisa deles, nada específico. Eu queria ter um grupo de apoio para trocar ideias e tudo que se tratasse de tecnologia de call center. Então, era bem específico, o meu foco foi aí. Não era no grupo de executivas mulheres do futuro. Não era por aí. Era um negócio específico para mim nesse momento. É importante o grupo das mulheres executivas, sim, porque as mulheres não são representadas a níveis executivos da maneira que deveriam. Isso veio depois, não era o momento, mas você tem que ter essa estratégia de entender onde você vai pôr teu tempo, teu esforço, fora e dentro do trabalho, para criar essas conexões que te ajudam, em geral, tá? Então, analisa isso. Pode ser que essa seja uma área também, a terceira área de competências que você deve analisar para ver se isso não está te atrapalhando para você, ou impedindo até de chegar a cargos avançados. Então, vamos resumir os desafios que estão ligados a competências. Olha, ou é falta de conhecimento de negócios e estratégia, ou é a habilidade de comunicação que é limitada, ou é a falta de um networking estratégico, tanto dentro de uma empresa, da tua empresa, assim como fora. Pode ser dentro da tua área, né? Você escolhe, mas pense bem se estrategicamente você está bem posicionado no que se refere a ter apoio, ideias, não é? Porque isso também é uma das coisas que o pessoal percebe, se notam. Agora você me diz, Paty, eu não tenho esses bloqueios mentais. Eu estou disposta, eu estou tranquila, eu sei no fundo do meu coração que eu não tenho vergonha, que eu sei que eu vou passar dificuldades no futuro, não tenho medo de deixar o que eu estou deixando para trás, eu estou pronta para enfrentar o mundo, eu tenho as habilidades certas de liderança, eu estou aberta a mudanças, eu tenho a capacidade de entregar tremendos resultados, eu entendo o negócio como um todo, eu entendo a minha organização e o cargo que eu quero, como ele se encaixa no mundo geral, eu sei me comunicar bem com as pessoas, eu tenho a capacidade de interpretar esses padrões e achar a maneira de comunicar. Mesmo assim, eu não consigo. E é possível. Agora, existe outro nível também, que é o que a gente nunca considera abertamente, que pode ser a realidade de por que você não é promovido. E essa aqui, a verdadeira razão é você não entender o seu próprio valor e como demonstrá-lo. Você pode ser excelente em tudo, mas se você não identifica o teu próprio valor, por que você vale?
mais que os outros? O que te destaca tanto que você vai ser importante? O pessoal vai estar pedindo para você chegar à alta liderança. O que é isso? Então, você tem que entender o seu valor. Você vai ter que mostrar que você sabe o que é esperado de você. E eu vou te dizer como. Você vai ter que saber definir o que te torna especial. O que você tem que ninguém tem. Você vai ter que ter um plano de ação. Você vai ter que saber se promover através dos outros. São coisas que às vezes a gente não pensa. É assim que se define esse caminho à alta liderança. É pavimentar esse caminho, reforçar, né, fazer um caminho forte. Como eu disse, saiba definir o que te torna especial, mostre que sabe o que é esperado, saiba promover-se através dos outros e adote um plano de ação. Então, vamos ver o que isso significa. Mostre que você sabe o que é esperado. Quando eu falo esperado, não está falando assim do que é esperado de fazer, do trabalho em si. Esclareça as expectativas da sua postura para o seu cargo. E então defina metas específicas e comunique e haja de acordo com essas metas. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, vamos voltar ao exemplo de gerente de marketing para diretor de marketing. Eu vou te dar 2 exemplos. Na empresa A, o papel de diretor de marketing é embaixador de marketing. Como assim? Eles querem uma pessoa que vá para os outros departamentos e mostre a todo mundo, o departamento de finanças, o departamento de operações, o que for, mostre que sem marketing a coisa não funciona, que o dinheiro deve ser aplicado para marketing, que marketing é o que vai garantir a qualidade dos leads de vendas. Então, você vai convencer vendas, você vai convencer financeiro, você vai falar com o departamento jurídico que você vai fazer o marketing mais bonito do mundo, mais limpo, maravilhoso. Então, você vai identificar, você vai falar com o departamento de recursos humanos que, meu Deus, como parte do marketing é falar muito dos valores da empresa. Enfim, você vai vender a ideia. O teu papel é de embaixador de marketing nessa empresa. Então, você sabe o que é esperado. Na empresa B, na outra organização, o papel do diretor de marketing não é de embaixador de marketing. O papel é de estratégia e planejamento de marketing. Então, eles querem uma pessoa que saiba organizar um monte de ideias diferentes, fazer projeções para marketing desse ano, do ano seguinte, do ano depois, criar esses mapas maravilhosos de como engajar o cliente, não é? Então, é um trabalho completamente diferente. Os dois são diretores de marketing, mas a expectativa, o que é esperado dessa pessoa nesse papel é muito diferente. Então, você tem que entender também qual esse cargo. Eu entendo o conceito do cargo, mas você sabe o que é esperado de você? E agora me diz uma coisa, sabendo o que é esperado de você, você está agindo, você está se comunicando e agindo de acordo hoje? Aquele embaixador. Então, hoje, já como gerente, eu vou começar, eu já sei, eu já conversei informalmente com meus chefes, eu entendo o conceito do que falta para a empresa. E às vezes não é um cargo que está aberto. Pô, o que falta? Não, temos que convencer esse grupo disso, daquilo. Então você fala, pô, não existe um diretor de marketing, mas eu vou criar esse cargo para mim e eu vou mostrar para a empresa que a empresa precisa de um embaixador. Quer dizer, você pode mesmo peneirar o que você interpreta dos teus líderes e pôr em prática. Indo visitar como gerente, indo visitando, criando esses vínculos, até as pessoas perceberem que isso é necessário, é um papel necessário. Eles sabem que é esperado, mas ninguém processou essa informação e usou dessa maneira. O teu papel é entender o que é esperado e se já existe o cargo, logicamente agir de acordo, e se não, você criar essas oportunidades. E quando eu falo em agir de acordo, o que é? É o seguinte, às vezes vocês falam assim, um grupo de 3 ou 4 pares, falam, ok, vamos embora, vamos para o bar tal, tomar uns drinks e assistir o happy hour da Paty lá, enquanto a gente está tomando os drinks, né? E você fala, não posso, estou muito ocupado hoje planejando. Espera aí, se você sabe que a função futura vai ser um embaixador de marketing, você tem que estar na rua, você tem que estar falando com as pessoas. O teu papel não é estar planejando, fazendo tabelinhas, sei lá, relatórios. Não, esse não é por aí. Se não é uma coisa que te dá, logicamente, se é um trabalho que
é essencial para a tua função de hoje, não estou falando disso, mas estou falando que às vezes a gente não tem a natureza ou a vontade de fazer certas coisas que você sabe que vão ser essenciais, as pessoas percebem. E é por isso que talvez você não seja promovido, tá? O outro é tudo sobre planejamento, e se você é uma pessoa que você quer ser promovida, e você é um socialite político, né, teu perfil, que você gostaria mais de ser um embaixador do que nada, então peraí, esse cargo não é para você. Perceba o que é esperado, não só as funções, mas que tipo de comportamentos são esperados de alguém nesses lugares avançados, nesse grupo, nessa elite, e comece a agir de acordo, e prepare-se para agir dessa maneira, tá? Como eu digo, às vezes é uma questão de você não se encaixar nesse papel, talvez você se encaixe no cargo, na definição do cargo, mas não no papel que é esperado. Leve isso em consideração, tá? Vamos ver, 2, defina o que torna você especial. Ok, por que eu e não outro? Você tem que realizar uma avaliação e definir o que me faz especial, por que eu me destaco, por que eles vão querer a Paty e não mais alguém. E defina, uma vez que você conseguiu achar isso, você vai ter que criar a tua marca pessoal, que nada mais é que uma declaração daquilo que você é bom. O que te faz especial é a tua declaração. Paty, eu sou uma pessoa super estratégica, dedicada, trabalhadora, eu sou muito criativo. Eu falei, olha, tem um monte de gente que é criativa, vai mais fundo, bem mais fundo. O que te diferencia de todo mundo? O que te faz especial? Que dom você tem que às vezes nem percebe que é um dom? Eu vou te contar a minha história pessoal do momento que eu consegui definir, fazer a minha declaração do meu valor. E não foi baseado numa descoberta própria, nem um elogio, muito pelo contrário. Eu era, na época, gerente de marketing, e estávamos com um grupo de pessoas, que era o meu chefe direto, o chefe do meu chefe, numa reunião, conversando sobre ideias, grandes ideias de marketing. O meu chefe, na época, e o chefe do meu chefe, o Denis, que era o chefe do meu chefe, umas ideias mirabolantes para fazer grandes coisas. Enquanto eles voavam assim na maionese, eu olhava e falava, peraí, tem uma oportunidade aqui. É pequenininha, mas tem. Tem outra oportunidade aqui que também é pequenininha, mas existe. Eu falava, que tal isso? E que tal aquilo? Muito pequeno. Não vai dar os resultados maravilhosos e gigantes que a gente quer, muito pequeno. Depois eu olhava para, e que tal isso aqui? Não, também é uma coisa muito, não vai ter um grande impacto, é muito pequeno. Até o ponto que o Denis, na época também, o chief de marketing virou para mim e falou, Paty, e desculpa a expressão, mas falou diretamente, você está querendo fazer cancha de galinha com cocô de galinha. Eu entendi. Ok, você acha que eu estou pegando droga e tentando fazer uma coisa que não existe? E eu virei para ele e falei, olha, é o seguinte, eu entendo que para você isso aqui parece cocô de galinha, que não tem valor nenhum. Mas eu posso pegar esse cocô de galinha, não fazer canja, eu quero fazer fertilizante. Eu te aposto que fazendo esses 3 programas e juntando, podem dar o resultado que vocês estão procurando nessas grandes ideias super diferentes de implementar, porque eu era muito boa em implementação, transformar uma ideia e fazer acontecer. E é difícil, porque existe toda uma logística, né? Eu não discordei, não foi um elogio. Poderia ter quebrado minha alma e eu me sentir a pessoa mais, sei lá, meu Deus, meu próprio chefe do meu chefe foi falar que eu só presto atenção em bosta, em droga. E é horrível. Mas não, a verdade é essa. São essas pequenas coisas que eu achava que iam dar resultado. Eu criei 3 planos de implementação usando essas pequenas oportunidades e deram resultado. E um resultado tremendo, porque as vendas eram muito superiores. Se tratava de revender aos próprios donos. Eles queriam um monte de gente. Eu falei, com um pouquinho de gente, vocês podem ter um grande resultado. Moral da história, 2 dos programas funcionaram maravilhosamente. Então, minha reflexão foi a seguinte, o que a Paty tem que os outros não têm? A Paty tem a capacidade de ver oportunidades onde os outros acreditam que não existem. Agora, quem não quer conversar ou trazer para uma reunião uma pessoa que consegue ver oportunidades onde as outras acreditam que essas oportunidades não existem? Todo mundo quer uma pessoa dessas, não é? Aquela pessoa que olha para as coisas diferentes e aponta coisas que você pode ser que não tenha visto. Então, eu subirei a pessoa que descobre
oportunidades aonde parecem não existir. E tanto que nas reuniões, às vezes a gente contratava aqueles developers de websites e vamos fazer aqueles grandes, né, projetos, né, de branding, do que for, e tinham 20 pessoas e todo mundo se apresenta na mesa e era bem assim. Eu sou gerente daquilo, eu sou vice-presidente daquilo outro, meu nome é fulano, eu sou diretor de tal departamento. Chegava na parte, eu adotei. Eu sou a pessoa que consegue achar oportunidades onde as outras pessoas acreditam que não existem. E eu estou aqui representando o marketing. Eu nunca falei eu sou vice-presidente disso, daquilo. Aquilo não significa nada. Mas nessa mesa, e vários líderes faziam isso. Muitos líderes faziam, mostravam nesse momento qual era o papel deles, qual era a colaboração que eles iam ter nessa reunião. E é assim que você faz. Então tá, a Paty é a pessoa que vai achar coisas onde a gente talvez não veja. O fulano é a pessoa que vai já ir fazendo números enquanto a gente vai falando. São as características do que destacava cada pessoa. Então, você tem que identificar alguma coisa que te destaca, que lá em cima não existe, e você vai poder contribuir dessa maneira, tá? E isso é definir tua marca pessoal. Essa declaração que você faz é o começo da definição da tua marca pessoal. Você vai... Quem que você é? Eu sou de marketing, eu sou aquela pessoa que consegue identificar oportunidades, tá? E agora vamos falar em promoção. Promover-se através dos outros. Como assim? O primeiro passo é a delegação, não é? Saber delegar. Quanto mais você delega, mais você pode mostrar para o mundo quão bom que você é através das suas equipes. Imagina não só ter uma pessoa que descobre oportunidades onde elas parecem não existir, mas ter uma equipe especializada nisso, né? Já a importância é muito maior. E eu sempre visualizei, eu acho, a ideia de eu nunca me posicionar sozinha, era a minha equipe. E eram os 4 que íamos juntos, era a minha mão direita aqui, a minha pessoa de data, de informação, de tecnologia, e a minha pessoa de operações, íamos os 4. Quando existia uma oportunidade de brainstorming, que era um meeting assim de desenvolvimento, não, tenho que levar o meu pessoal. E esse pessoal era altamente treinado, desenvolvido a pensar dessa maneira, a questionar, a procurar, sei lá, soluções. Era muito, muito bonito ver como essas pessoas tinham subido, e vocês, quem conhece minhas histórias, né? Muito rapidamente, carreiras assim, feitas em 2, 3 anos, que levariam 7, 10 anos para fazer. Uma vez que começamos a adotar a nossa técnica de desenvolvimento de executivos, eu tinha uma equipe maravilhosa, e era meu orgulho, não era o meu trabalho, eram eles. E por quê? O interessante é isso, ao criar o teu número 2, você está livre para fazer qualquer coisa, porque você tem alguém tomando conta do negócio. Você está pronto para voar. As pessoas encontram que muitas se limitam por não delegar, por não empoderar uma pessoa a ser tão boa quanto você ou melhor. E geralmente você descobre que o número 2 sempre passa, né, o número 1. O aprendiz acaba sendo melhor que o próprio, não é, professor, por assim dizer. Mestre, não é? O aprendiz vira melhor que o mestre. E é algo que as pessoas têm medo, e muito pelo contrário, você deveria se aproveitar disso, porque essa capacidade de desenvolver pessoas, imagina, você pode ir de férias, não tem problema, a tua equipe continua brilhando, dando resultados maravilhosos, você pode viajar, você pode se dedicar em projetos especiais, o teu tempo está livre para achar essas oportunidades de crescimento, tá? E tenha um plano de ação. Com tudo isso, o que eu faço com tudo isso se eu quero me promover rapidamente? Bom, ponha isso de forma organizada. Identifique que áreas você tem que talvez trabalhar ou prestar mais atenção. Quando eu falo plano de ação, não é, olha, eu tenho que virar isso em 6 meses, eu tenho que em 1 ano virar diretora. Não, isso não quer dizer nada. Que impacto eu posso fazer? Bom, em 6 meses eu preciso ter um projeto novo que impacte tal área, porque todo mundo está pensando nisso, eu tenho que vir com a ideia. Em 2 meses eu preciso que minha equipe esteja super engajada e que eu já tenha começado a delegar não sei quanto. Você vai montar um plano bem simples de ação tua, cobrindo todas essas áreas que você pode ver como oportunidades. Você não precisa fazer todas, simplesmente todas as suas áreas que você acha que você precisa pôr mais esforço. Se você acha, não, eu estou bem em comunicação, eu entendo, ótimo.
Não perca tempo com isso. Esse negócio de adquirir mais e mais e mais conhecimento não te leva a nada. Por que não te leva a nada? Porque, na realidade, você não vira especialista em nada. Você tem conhecimento em tudo, um pouquinho, e zero de especialização, por assim dizer. E é isso, lembre-se, aquilo que te faz único é o que vai te fazer te destacar. Então, gente, vamos lá. Se eu não sei onde foi, espera um pouquinho só. Desculpa, gente, vamos lá. Se você não tem, vamos lá, bloqueios mentais, se você acredita que tua autoconfiança tá boa, você não tem medo de ser julgado, você não tem medo de passar vergonha, você sabe que vai acontecer quando você chegar a esses cargos superiores, você vai ser o novato no assunto, mas não tem problema, você sabe que você tem valor e que você vai acabar pegando no ritmo e colaborando de uma maneira espetacular. Perfeito. Se você não tem medo de fracasso, não está se questionando, será que eu vou largar esse cargo para seguir outro caminho e se depois não der certo, se você não tem esse problema e se você não tem resistência à mudança, não, eu quero mais continuar bagunçando meu mundo, continuar sendo disruptivo, incentivar crescimento, eu sei que eu quero chegar lá, mas eu não me importo de continuar crescendo aqui onde eu estou, você fala, ok, não tenho esses bloqueios mentais, né? Aí você pensa, ok, vamos falar de habilidades ou competências. Eu entendo o negócio como um verdadeiro negócio, como se fosse meu. Eu entendo tudo que está relacionado na minha área. Você não precisa saber tudo da empresa inteira, mas a tua área, eu entendo como funciona e os porquês por trás das decisões que são tomadas, não é? Se a tua resposta é sim, você fala, peraí, eu tenho boas habilidades de comunicação um a um, me falta o networking, não me falta nada disso. Se te falta, põe no plano de ação, tá? Você passou por isso e você vai, então tá. Então já sei que não é falta de competência, eu já sei que não é um bloqueio mental. O que é falta de entender o meu valor e saber mostrar o meu valor. Acabou. Então aí sim, você se foca, então, em saber o que é esperado de você nesse papel específico de líder, como você tem que se posicionar, como você tem que se comportar, o que eles querem, qual que é o objetivo desse papel para poder adotar essas atitudes, não é? E definir claramente o que te faz diferente, ter esse mantra, ter essa noção, essa marca pessoal que você utiliza constantemente para as pessoas reconhecerem que essa é a tua força, é aí que está teu poder, e promover-se através dos outros, ter uma equipe maravilhosa, fantástica. A gente, quando fala em equipe, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, podem ser 1000, mas tenha uma estrutura bem formada, tenha um número 2 na tua equipe que está pronto para tomar o teu lugar assim que você cavar ou criar uma nova posição, ou talvez ser promovido para alguma posição que já existe. Ponha tudo isso no plano de ação e comece a agir já. Eu acredito que a única coisa, o último passo que faltaria, e eu digo que eu acredito porque eu sei, o passo final. Então, uma vez que você tem tudo isso e você cobriu todos esses aspectos, o último passo é, ok, e agora? Como é que eu peço essa promoção? Como é que eu vou e começo a conversar com as pessoas e sociabilizar a ideia de que eu tenho muito mais para contribuir? Então, como é que eu vou pedir esse aumento? Como é que eu vou pedir essa promoção? Como é que eu vou sociabilizar e mostrar para as pessoas que eu tenho a capacidade de oferecer mais e que existe na empresa um vácuo, um vazio que eu posso preencher? Que existe uma oportunidade que ninguém está levando em consideração, que pode gerar muitíssimos resultados se você estiver à frente dessa iniciativa. Isso aí, gente, fica para outro happy hour. Se vocês estiverem interessados nesse tema, me avisam, mandam um direct ou põe uma notinha no YouTube. Enfim, se comunica comigo, porque aí também está o segredo. Você está perfeitamente posicionado para avançar na carreira, seja através de promoção ou de criar algum espaço novo dentro da tua organização para você.